dia. Eu quero um pouquinho mais. Bom dia. Bom dia. Caralho, porque vocês estão no maior evento de varejo do Brasil, porra. É isso. Vamos. E me chamaram, eu também vim, né? Ainda bem que me chamaram. Ó, e aí, vender vínculo. Ah, vender vínculo, cacete. Esse tema, eu quero falar com vocês de coisas que estão dando BO no mundo e ao mesmo tempo as saídas para a gente se dar melhor nesse rolê. Eu fui muito gentilmente apresentado aqui pela Alê, então eu não vou falar de mim. Sigam lá, @FabianoZorter. Se rolar um insight bom, um slide que chamou a atenção, fotografa e posta e marca Feira Brasileira do Varejo, marca o Sebrae RS, marca o Cindy Lojas e marca eu também, para eu saber em tempo real o que fez sentido para vocês, fechou? E a gente vai contar para o mundo o que está acontecendo aqui em Porto Alegre nesses dias. Ó, aí estou fazendo aqui a coisa que eu mais gosto de fazer na minha vida, né? Que é poder compartilhar um pouco do que eu aprendo, sempre aprendendo, mas tentar descomplicar algumas coisas que estão sendo ditas como sofisticadas. E representando o Sebrae, eu tenho vínculo há 23 anos com essa empresa, que eu tenho o maior orgulho de poder estar representando aqui nesse palco. A gente tem uma pegada muito prática e eu queria combinar com vocês que, não só na minha palestra, mas que nos próximos dias, vocês vão ter muito conteúdo aqui e nesse caminhão de conteúdo vocês possam classificar em coisas que vocês vão fazer, coisas que vocês já fazem e vão ampliar e coisas que vocês podem parar de fazer para sobrar mais tempo e dinheiro para fazer outras coisas. Fechou? Com isso, vocês não vão esquecer daquelas ideias boas lá no terceiro dia, quem sabe, de evento, ou hoje, no final do dia mesmo, das palestras que vocês assistiram. Essa pergunta está sempre comigo e eu acho que ela tem que estar sempre com vocês. Se a gente quer ser relevante para alguém no mundo, se a gente quer vender alguma coisa para alguém, a gente tem que se posicionar de uma forma que nos tire de uma relação simplesmente transacional, produto por dinheiro, e nos leve numa conexão mais profunda. Responder essa pergunta calmamente pode ser a saída para todo mundo. Eu pensei na nossa agenda em 3 principais blocos, e aí, olhando um pouco como é que está a sociedade, como é que está o nosso mundão de Deus, como é que isso se reflete no consumo, afinal o varejo reflete a sociedade, e como que a gente pode desenrolar com boas práticas nos nossos negócios. Sociedade, hiperconexão digital. Quem aqui, ó, agora nós vamos encontrar seres de luz. Quem aqui acordou hoje e não olhou o celular? Ah, ó, cuida, abraça eles, fica perto deles, que aqui a vida é boa. Sacou, né? Muito bem. Então a gente está muito pilhado nessa coisa toda e a gente já está vendo que não está indo para um lugar tão bom. A gente já está vivendo um mundo de maior desconexão física, certo? Mais desconexão física, muitas vezes, do que a gente gostaria. E no meio dessa história toda, a gente vai vivendo uma crise de saúde social ao mesmo tempo, né? E isso está nos levando para um lugar de mais ansiedade, mais depressão, coisas que a gente não está gostando de ver. 1 a cada 6 habitantes desse nosso planeta afirma que está vivendo solidão. Lá nos Estados Unidos já é uma epidemia, é pauta de saúde pública. Opa, peraí, para que lugar que a gente está indo? A gente vive um mundo onde seguidores é vida, né? Quanto mais seguidores eu tiver, mais no rolê eu estou. Quem sabe a gente olha de outro jeito, né? Por quê? Que sentido faz essa história toda? Seguidores, esse volume todo, não falo diretamente com a maior parte deles. Então, confiança, turma, pega essa, confiança não é mais commodity. A gente não tem confiança em toda parte. Se tu parar para pensar aí em quantas pessoas tu pode confiar, talvez não venha uma lista tão grande. E isso tem a ver com a gente estar delegando coisas. A gente, em vez de conhecer os vizinhos, usa um monte de aplicativo, né? Substituímos os vizinhos por aplicativos. Será que é por aí? Ó, 81% da geração Z, 97 a 2010. Quem nasceu aí entre 97 e 2010, levanta a mão. Boa, eu gosto muito de vocês, hein? Ó, tamo junto. Tem uma turma que está falando mal de vocês aí, lá na Suécia, não aqui em Porto Alegre. Aí, essa turminha que levantou a mão, está dizendo, ô meu, me ajuda. Eu estou todo o tempo aqui em rede social, eu sou nativo digital, minha vida sempre foi assim, mas eu estou precisando sair daqui, eu preciso de ajuda. E aí eu me pergunto, e quem viveu sem internet, está saindo fácil dos dispositivos digitais? Claro que não. A gente está sendo demandado e a nossa vida está sendo conduzida e coordenada pela tecnologia em muitos momentos do dia. O Brasil, em qualquer ranking, é um dos top 5
dos que mais usam redes sociais no mundo. E aí a gente está conseguindo uma vida um pouco estranha. Uma vida onde a gente pegou o celular para mandar uma mensagem para o filho e se distraiu com o algoritmo que nos levou para um outro lugar, que foi para um outro lugar, e aí 30 minutos se passaram. É ou não é? Muito bem. A gente desejou muito ser esses caras aqui, meu. Muito. Muito. Geração Z é um desenho, a estética não é essas coisas, mas era massa demais. Esses caras aqui, os Jetsons, nos apontaram coisas muito sedutoras, e a gente tem todas elas agora, meu. A gente tem todas elas na nossa mão. E assim, quanto mais a gente desejou ser esses caras, e quanto mais próximo deles a gente chegou, e agora a gente mais a gente quer ser esses aqui, meu. É ou não é? Mais a gente quer olho no olho, a gente quer pé na grama, a gente quer momentos de uma conversa de 2 minutos com alguém sem se distrair. A gente quer isso enquanto sociedade. 42% de quem usa a rede social está se sentindo ainda mais sozinho quando sai de lá. E esse contexto, ele é perigoso porque dá uma falsa sensação de estar conectado com a sociedade, mas no momento que desliga, dá aquele vazio. Então, turma, vocês já entenderam, velho. O novo luxo é a gente se desconectar do digital. O teu cliente está percebendo luxo quando tu proporciona um momento assim para ele. Galera, ninguém cria vínculos genuínos e memoráveis na correria. Ninguém. E se eu perguntar para cada um de vocês, se eu passar pelos corredores da FBV, perguntar como é que tu tá, a resposta vai ser, na correria, velho. Então o meu trabalho, se eu quero me vincular com essa pessoa para pensar em oferecer alguma coisa para ela comprar de mim, é desacelerar ele. E essa palavra aqui é a chave para a gente poder ter estratégia de venda boa, meu. É por aqui que a gente vai conseguir ter a atenção de alguém para poder depois oferecer alguma coisa para essa pessoa. Tem muita resposta previsível no mundo, as redes sociais estão cheias delas. Mas se a gente aprende a fazer boas perguntas, a gente tem um lugar melhor na mente e no coração de alguém. E esse alguém é o teu consumidor, cara. Esse alguém é a pessoa que está cheia de oferta, mas talvez a forma mais fácil de tu ser a melhor opção não é falando das características do teu produto, e sim fazendo perguntas para que ele possa refletir e ser reconhecido pela tua marca. Vamos falar de consumo agora. Bom, sociedade, você já viu que nós estamos flertando com um ambiente meio hostil, né? Ao mesmo tempo, galera, está na nossa mão resolver essa treta. E ó, o consumo, a gente, 6 gerações nesse planeta de Deus pela primeira vez. Turma, é claro que vai dar ruim. A gente vai se desentender. Mas o lance não é sobre se entender em todos os aspectos, em todas as pautas. Às vezes, na mesma loja, no mesmo escritório, tem 4 gerações trabalhando juntas ao mesmo tempo, irmão. 4 pessoas de gerações diferentes. Claro que vai ter visões de mundo diferentes. E para estudar isso bem, eu fiz 2 lá em casa. Eu tenho um alfa e um Z. E aí eu estudo as gerações a cada 10 anos com mais propriedade, certo? Esse é meu alfinha, Lucas Ortea. Esse cara aqui já entendeu que é muito mais legal uma viagem na praia do que uma festa de aniversário cara. Porque ele fica mais tempo lá. Então ele toma essa decisão pela família. E esse outro aqui é meu Z, Lorenzo Ortea. Esse camarada já é faixa preta de taekwondo, velho. Mas não arruma a cama dele. E aí, meu, não é sobre discutir sobre arrumar a cama, velho. É sobre a gente combinar o que é valor. Lorenzo, valor é nota 8 para cima, irmão. Senão vamos ter que conversar. Beleza. É cumprimentar o pessoal da portaria. É ser gentil com as pessoas. Aqui não se negocia. Aqui é cultura. Agora, a cama não representa tanta coisa importante aqui no nosso rolê de mundo. Não vou me orgulhar mais ou menos de ti se tu arrumar ou não a cama. O mundo não vai ser melhor se tu arrumar a cama. Então, a cama que se foda. A gente vai cuidar do que é essencial e o que faz bem no mundo, irmão. E as empresas têm que fazer isso. As empresas têm que parar de discutir quem está certo ou quem está errado.
Isso não dá ROI, isso não dá produtividade, isso aumenta turnover, isso é um ambiente ruim de trabalhar. Se a gente botar as visões de mundo diferentes a serviço de uma empresa, a gente tem um repertório de inovação, um repertório criativo, um monte de coisa boa, poxa, que a gente deseja ter. Então, o que eu quero convidar todo mundo aqui é parar de discutir quem está certo ou quem está errado entre as diferentes gerações, a gente combinar que cultura forte é aquilo que a gente faz todo dia, combinar quais são os valores de cultura da empresa e também respeitar as visões de mundo, porque daí a gente vai ter mais repertório criativo, vai poder surpreender o cliente com ideias que uma geração não teria, porque as duas ideias combinadas têm mais potência. E está acontecendo um monte de coisa estranha, né? Porque, claro, está mudando. Olha isso aqui. Se a geração Z está preferindo reduzir o consumo de álcool, então eu ofereço uma balada das 6 da manhã às 9 da manhã, pão de queijo, café com leite, música eletrônica e bora fazer a cabeça. Esse tipo de resposta é de uma marca que está atenta à convergência entre os sinais de consumo e sociedade. E esse pode ser a principal estratégia que uma empresa vai fazer. É estabelecer que há traços de comportamento de consumo, que há traços sociais e que há o meu negócio. Quando eu consigo ver a convergência desses sinais e entender aonde eu posso ter uma oferta de valor agregado superior para ter a preferência do cliente de um jeito mais natural e criar vínculos genuínos com esses caras, porque foram atendidos a respeito do que querem, pensam e sentem. Opa! Aí eu estou num outro lugar de oferta. Ó, reduz o consumo de álcool, o mundo está melhorando. Não, está aumentando o número de volume de compras de remédios para dormir. Né? Então, a gente tem que olhar a história completa na hora de decidir qual estratégia a gente vai tomar e com quem a gente vai falar e como para gerar bons vínculos. 8 em 10 compras online envolvem um ponto de contato físico com a marca, e vocês sabem. A loja física é o coração das marcas. A loja física é o lugar onde a verdade sobre uma oferta acontece. A loja física, na minha visão, ainda vai chegar no seu melhor momento. Vocês viram o quanto de solidão que a gente está vivendo? E o que é uma loja física, se não um lugar de encontros sociais? Ou o que é um escritório de um advogado, se não um lugar de encontro social? Onde eu tenho acolhimento, onde eu tenho vínculo mais profundo, mais confiança, que vocês já viram que não é commodity. Opa, então aí não é sobre preço, aí é sobre o valor que isso gera na jornada da minha vida enquanto consumidor. Bom, e aí, concessionária de carro, a Rivian vai lá, pouco carro, mais lugar para estar, mais lugar para convivência, porque entendeu que a decisão de compra envolve a família toda. E eu mexo com as sensações do consumidor enquanto ele está comigo, para depois ter uma oferta técnica. Então, galera, a paixão é pelo cliente, definitivamente, não pelo produto. O teu produto pode ser o melhor, mas não é aí que tu tem que botar a narrativa. Olha o Boticário. O Boticário já tem um sucesso absurdo, é uma marca querida mundialmente. E estão seguindo, estudando as nuances das pautas que envolvem o universo feminino para oferecer uma próxima linha de produto ainda mais aderente às novas demandas desse consumidor. Caramba! E as figurinhas então, velho? Seja o que tu venda, o que tu faça, é 60 dias de Copa. Não importa se tu gosta de futebol ou não, meu. É 60 dias. Se tu quer te vincular com a sociedade, tu precisa entender os sinais e o que está acontecendo, e mais do que entender, se posicionar frente a isso. Não importa qual é o teu negócio, se tu te conectar com esse tema, tu vai ter uma chance maior de audiência, e a audiência leva a um vínculo mais relevante. A decisão de compra sempre, ou quase sempre, envolve emoções. Por que que a gente fala tanto de característica, irmão? Por quê? Por que que a gente fala tanto da parte técnica do produto, se a decisão de compra é emocional? Então, tu já entendeu por onde tu tem que ir. E essa frase, para mim, ela diz muita coisa sobre o que eu acredito no futuro dos negócios, das vendas, de qualquer tipo de profissional. Massa, tira a foto dela. Essa aí, para mim, é o resumo do rolê. A gente tem que ouvir quem está do outro lado, o nosso cliente, com os nossos olhos, meu. Isso eu estou te falando de atenção plena, cara. Atenção plena. É tu ter o cara e honrar que ele está contigo, o tempo dele dedicado a ti e à tua marca. E isso tem a ver mais com ancestralidade, que a gente está ficando meio
caduca, né? Esquecendo de usar. Quem aqui respirou profundamente pela última vez, na última semana? Ótimo, mais seres de luz. Sempre tem 3 ou 4. Abracem o pessoal da frente aqui depois. E aí, é sobre usar esse repertório que já é nosso, nativo. A gente tem superpoderes aí, em detrimento ou em conjunto com questões tecnológicas. As coisas têm que andar juntas. Parece que a gente acelerou em tecnologia e esqueceu que a gente é gente. Os negócios, como é que são impactados nesse rolê todo? Muito bem. Se a gente fizer convergência de solidão com encontros, claro, tu já percebeu, tem muita oportunidade aí. Esses novos comportamentos estão gerando novos mercados. Olha aqui, a Yeri é como se fosse a Stanley aqui no Brasil, copo térmico, né? Ao invés de oferecer uma loja que parece um site, prateleira e produto, vai lá e proporciona 30% da loja é palco. Por quê? Porque ela está em Austin, que é a capital mundial da música ao vivo. Então ela se conecta com o que já é valor naquele lugar. E com isso ganha fila de gente querendo entrar. A gente não pode tratar os dois canais iguais. Eles têm que estar juntos e integrados, mas não iguais. Repara, olha comigo aqui, ó, mão esquerda, lado de lá, varejo digital. Varejo digital só tem 2 sentidos para a gente usar. E aí, quem espera algo da gente do outro lado, está esperando algo mais transacional e rápido. Varejo físico. Varejo físico a gente tem 5 sentidos ou mais, né? E aqui, cara, aqui é emocional e devagar. Devagar não é lento. Devagar é uma forma cadenciada a ponto de desacelerar o cara, porque tu já entendeu que ele está na correria, e na correria ele não te ouve, então tu vai desacelerar ele para poder fazer uma oferta, para poder ter uma negociação numa condição superior de intenção e de atenção, as 2 coisas juntas. E resolver problema social, resolver problema que está dando fricção na sociedade, pode ser a melhor alternativa de um novo negócio, de um novo produto dentro daquele contexto. Tu vai ter um vínculo incrível com alguém quando tu entender que tu está operando um varejo de bicicleta num lugar onde o metro quadrado é caro e os apartamentos cada vez menores, e não oferecer simplesmente mais uma bicicleta, mas oferecer uma bicicleta dobrável. Tu vai ter um vínculo maior se tu entender que é um saco ficar no dentista 1 hora fazendo algum procedimento, mas jogar videogame vai ser bem legal. Tu vai ter um vínculo maior, cara, quando, assim como a Prada, no varejo de moda de luxo, entendeu que o tédio pode ser mais sexy, o tédio pode ser mais divertido, o tédio pode estar associado aos seus valores de marca. E estão vendendo esse baralho a R$4.700, irmão. Um baralho. Por que o baralho é comercializado assim? Porque está conectando as tendências, está vendo a convergência entre os sinais de consumo e sociedade, e está se sentindo parte disso e oferecendo algo nesse rolê. 83% dos consumidores preferem comprar mais de marca que estão alinhada com os valores de vida. Viu só como não tem que falar de característica, cara? Você tem que falar sobre os valores de vida das pessoas. Depois, se sobrar tempo, fala de característica de produto. Porque a galera está disposta a pagar mais, inclusive. Essa pergunta aqui, bem respondida, te dá os principais insights. Dores e valores de onde tu opera. Quais são? Da rua, do bairro, da cidade, do teu condomínio. Quais são? Em cima disso, o que tu faz com isso para te conectar? Aqui está intimíssimo, a marca italiana, está lá em Ipanema, meu. Pô, chega um italiano em Ipanema. O que tu veio fazer aqui? Pô, estou conectado, eu entendi, eu estudei esse lugar. Olha a minha fachada aqui, ó. Está o símbolo do que vocês valorizam aqui. E aí, genuinamente, eu me conectei com aquele lugar. Bom, eu já entro num outro espaço de negociação com essa turma. Pelé Soccer, vem comprar chuteira de mim. Mas, cara, se tu ficar olhando os jogos aqui, tu vai ficar mais tempo em contato visual com as chuteiras, eu vou criar vínculos mais íntimos contigo, e eu tenho uma chance maior de te vender, não só a chuteira, como a próxima camiseta, como tu vir acompanhado na próxima vez para ver o jogo aqui comigo. E essa empresa pequenininha do Vale dos Sinos, é um varejo, tá aqui ela. Ah, estava filmando. Que bom que tu veio. Peço licença, posso? Então pronto. A proprietária dessa empresa está aqui, e depois vocês vão abraçar ela também, vocês vão se abraçar bastante hoje. Aí, a F4 mostra que
não basta falar de característica dos acessórios femininos, porque isso todo mundo faz. Ela entendeu que precisa desacelerar o consumidor. E mais do que isso, que tempo de permanência em loja, tempo de permanência contigo, te dá uma chance maior de aumentar suas vendas ou de fazer a conversão daquela que está em negociação. Então, massagem para os pés, um drink autoral, fazem com que a loja tenha um fluxo melhor e ganhe produtividade em vendas, que é o que vocês todos estão interessados aqui. Eu consigo vender mais quando eu faço coisas que não são esperadas pelo meu consumidor, mas que melhoram o dia dessa pessoa. E, velho, isso tem a ver com tu pensar o teu negócio muito além do teu produto. Porque, em tese, o que tem a ver massagem para os pés com acessórios femininos? Se tu pensar em produto, nada. Se tu pensar em jornada de vida, tem tudo a ver. Simplicidade. O que vocês acham dessa definição? Num mundo tão complexo e barulhento, que tal se a gente descomplicar as coisas? E é por isso que eu acho que é a complexidade bem resolvida. Porque às vezes tu não bota uma ideia em prática, velho. Porque, isso outros já fizeram, ou isso não vai surpreender ninguém. E aí deixa de, quem sabe, ter experimentado de uma forma rápida e barata algo que define o faturamento daquele mês. Opções demais não vão criar vínculos. Quem aqui já ficou no Netflix durante 30 minutos, zapeando, se angustiando, pegou o celular para pegar dicas no Instagram do que assistir, não achou porra nenhuma e foi dormir frustrado? Todo mundo, né? Que jossa. Opções demais distanciam da venda. O nosso trabalho enquanto vendedor, criadores de vínculos, também é fazer curadoria. E eu te ofereço as 3 principais opções quando eu entendo bastante de ti. Então, o que vocês precisam fazer para vender mais? Entender bastante de quem está do outro lado. Esse senhor é incrível, né? Ele entendeu que estava difícil escolher o tecido, meu. Ele entendeu. E ele foi lá, com pouco dinheiro, sem muito tempo, fez algo extremamente inovador e sensacional. Te inspira nesse senhor. Esse cara te dá uma condição de criatividade absurda se tu fizer o bom depara para o teu negócio. E aí o outro vai lá e, poxa, não tenho grana e tal para tecnologia, mas aqui, de uma forma um pouco mais física, eu consigo esclarecer dúvidas do meu cliente a respeito da cor da cozinha. Quando eu esclareço dúvidas do meu cliente de um jeito natural assim, eu chego mais próximo de vender, porque eu tirei as objeções. Então, turma, essas ideias vêm de repertório. Repertório é aquilo que tu traz na tua mochila. Aquilo que tu trouxe para a FBV é o teu repertório. Ele precisa ser ampliado quando tu sair daqui. Porque quanto maior o repertório, mais tu consegue fazer o mix and match, né? Tu mistura ideias e conecta com coisas que vão ser, quem sabe, o próximo nível da tua empresa. E repertório tem a ver com falar com estranhos. Repertório tem a ver com essa coisa de desbloquear a criatividade. Então, aquilo que a gente aprendeu está errado. A gente tem que falar com estranhos se a gente quer ser mais inovador, porque pressupõe criatividade que pressupõe repertório. Essa frase, todo mundo que já me viu e que vai me ver, vai ver. Porque eu sou um cara muito incomodado com o mundo do trabalho que exige inovação, mas não tolera o erro. Que hipocrisia é essa? Se eu quero uma empresa inovadora, eu tenho que ter uma estrutura que acolhe os erros. Senão eu vou estar fazendo de conta de fazer inovação. E a gente não foi ensinado a errar. A gente não foi ensinado a valorizar o erro como aprendizado. Então, que tal se o varejo, se o serviço, se os negócios brasileiros errarem um pouquinho mais para se tornarem mais interessantes, ainda mais relevantes para o seu consumidor, a partir de testes de coisas que não são óbvias. Mas erra rápido e barato, né? E aí, antes de oferecer alguma coisa para alguém, entenda da vida dessa pessoa. Entenda da vida ouvindo mais do que falando. O WhatsApp está terminando namoro, velho. Se demorou para responder, termina o namoro. Foi. Então, tu imagina o que acontece com a tua marca. 15 minutos de WhatsApp sem responder, já foi. Perdeu aquela venda. E isso é invisível. Tu não sente essa perda de faturamento, só que ela está acontecendo. Eu quero te dizer para deixar o WhatsApp na ponta dos cascos, porque é o que faltava junto com o Pix para digitalizar o varejo brasileiro no início da jornada de compra. E depois vai converter contigo numa loja física, no teu escritório, aonde for. 77% dos consumidores ficam frustrados, meu. Se foi atendido remotamente por algum robô, mas não conseguiu falar com ninguém, gerou frustração.
Aqui, turma, eu quero dar a boa notícia, nós temos salvação. A gente ainda quer falar com alguém. A gente ainda não se relaciona perfeitamente com uma marca ou com muitas marcas, onde a gente não consegue falar com alguém do outro lado. Isso tem a ver com pertencimento, com conexão, com dúvidas, tem a ver com confiança, tem a ver com um monte de coisa que são essenciais na nossa vida. Pensa sempre tecnologia como criação de vínculo. Sempre tecnologia como uma infraestrutura, como um caminho para o qual tu vai fazer o bem para alguém. Tu vai melhorar a gestão do teu negócio, tu vai ganhar mais escala, mais produtividade. Tecnologia serve para isso. Não bota a tecnologia no palco. Vocês já entenderam o que o cliente quer, no final das contas, resolver o problema dele e também quer contato com alguém. Não importa se tu usa ou não. É claro que usando vai te ajudar demais a ter escala, produtividade, redução de custos, e tu tem que usar. Mas olhar a IA, por exemplo, como infraestrutura. E falando de IA, eu quero te mostrar esse caso. Essa empresa é uma empresa pequenininha, cliente nossa no Sebrae, e a Karine está... Hoje vocês vão achar que foi, né? Mas a Karine está aqui, e agora é a hora de tu filmar essa parte. Vamos combinar que tu vai filmar bem? Vou começar de novo então. E a gente tem uma cliente de Arroio do Meio, a Karine está aqui com a gente, e chama Casa Hermosa. A Casa Hermosa foi estudar o varejo lá fora e entendeu que IA era importante, para ter esses ganhos todos que eu falei antes. Turma, e no meio dessa história, ela não se contentou com a complexidade que é IA. Ela foi lá e botou para valer. Colocou como cultura. Foi atrás, até dar certo. E sabe o que foi dar certo? Foi isso aqui, ó. Ela cria o seu avatar, e aí essa é a foto da casa do cliente. Quero comprar cadeiras novas. Ela diz, manda a foto de onde tu vai colocar essas cadeiras. O cliente mandou essa foto. Aí ela devolve para o cliente. Ó, a gente tem em loja essas cadeiras aqui. Tá vendo, cliente? Olha que massa. Opa, já consegui ver. Mas, puxa, como será que essas cadeiras vão ficar aqui na minha casa? E com o uso de IA, energia, sensibilidade, ela consegue bons vínculos com esse cliente, mostrando como vai ficar na casa. E vocês acham que acontece o quê agora? Né? Agora é o grande momento, porque a gente existe enquanto varejo, comércio e serviços, também para fazer faturamento, para ganhar dinheiro, para fazer a loja empregar mais gente, para a gente desenvolver cada vez mais os serviços, para oferecer coisas melhores para o mundo, é ou não é? Então, o caminho está diferente, vocês viram. Mas com IA, um pequeno negócio, com muita energia, dedicação, não acredita no guru, né, velho? Pô, o guru que vier aí te falar que é mole, que no curso dele, em 3 passos, tu vai vender tanto que vai andar com o jatinho próprio no mês que vem, esse cara tem que ficar de lado no rolê. Porque eu asseguro a vocês que não dá. Mas o que a Karine fez é o caminho, é a ralação mesmo. É meses de tentativa e erro até que funciona. E aí aumenta o faturamento de uma forma linda. Olha o sorriso, não estão vendo, ela está feliz da vida aqui. Pessoas seguem pessoas, depois seguem marcas. Eu acredito muito nisso e acho que os vínculos mais genuínos que a gente pode ter, novos com pessoas, ou seja, aumentar o mercado, eles começam no digital. E começar no digital, irmão, é assim, ó. Agora é o Yap Content, não importa o termo ali, tá? Mas é assim, é tu pegar a tua câmera, sem roteiro, e simplesmente falar aquilo que tu quer entregar de valor para o mundo. Então cara, já estamos ligados que vídeos feitos com IA não é tão legal assim, da mesma forma textos, então a gente quer ver os seres que estão por trás das câmeras. A gente quer a verdade daquela marca, e quem representa a verdade da marca são as pessoas que a constroem. Então, eu quero incentivar vocês a ampliarem os vínculos com os clientes de vocês a partir do primeiro contato digital, sendo vocês. Ah, mas eu não sei fazer. Pois é, todo mundo não sabe fazer, até que começa. Então, é parte da condição de ter uma marca forte. É parte da condição do teu escritório de advocacia funcionar, do teu escritório de contabilidade, da tua farmácia, da tua loja de roupa. É parte da vida, por quê? Porque a gente inventou esse mundo híbrido. E agora a gente está aprendendo a fazer negócio nele. E o Cazé? O que aconteceu com o Cazé, né, velho? Lá na pandemia. Pô, o que é aquele guri no quarto fazendo aqueles vídeos estranhos?
Pois é, ele conseguiu audiência com autenticidade, criou comunidade e, por último, tinha produto. Essa é a ordem, da mesma forma que a Cris Boareto, todas as segundas-feiras, faz uma live do seu pequeno negócio de alfaiataria feminina. Só faltava a Cris Boareto estar aqui para eu gabaritar. Se acharem, né, me avisem. Ela vai lá e consegue audiência, entregando alguma coisa boa sobre o jeito de vestir, otimizar o roupeiro. E, bom, e por consequência, ela vai ter uma visita inesperada de clientes nos dias seguintes. Por que acontece isso? Porque sempre, turma, venda é reciprocidade. Primeiro eu entrego algo bom para alguém, depois essa pessoa vem comprar de mim. Não dá para inverter a ordem. As redes sociais nos ajudam muito com conexão cultural, né? O TikTok, então, nem se fala. Está acontecendo coisas incríveis, como o Trader Joe's, um mercado queridinho nos Estados Unidos, lança essa sacolinha de mercado aqui. Sacolinha de mercado. Olha a ingenuidade de uma sacolinha de mercado. Pois é, com muita gente falando sobre ela, com uma boa narrativa, com valores associados, com vínculos digitais estabelecidos. Essa sacolinha está sendo vendida por $400 agora. Porque não é sobre a sacola, é sobre a intimidade da marca com aquela comunidade. Então, vocês sacaram. Por onde que vem o valor agregado? Também vem dessa presença de marca digital que vocês vão construir cada vez mais sendo genuinamente verdadeiros quem vocês são através das redes sociais. E essa loja aqui, que integra o físico e o digital? Olha só, eu quero entrar numa loja, mas eu também me interesso em saber quais são os produtos que mais são falados no digital. E aí, o mercado define aquela área lá, ó. Lá são os que mais são falados nas redes sociais. Sabe o que acontece agora, turma? A galera que está mais no digital se sente prestigiada na loja física. Notou que eu integrei os canais? Então, eu estou dizendo, ô, digital, turma aí, ó. Vocês são ouvidos por mim. E eu estou privilegiando vocês com um lugar exclusivo na minha loja para que vocês possam ser bem servidos aqui. Se quiser só os queridinhos da rede social, vem direto aqui e eu salvo o teu tempo. Se quiser descobrir produtos que são os mais falados, para aquele consumidor que gosta mais de loja física, vem aqui também e eu salvo o teu tempo. Bora! E aí eu montei esse esqueminha aqui, ó, porque eu acho que pode ajudar. Vem comigo, ó. 3 momentos muito estratégicos de seja o que for que tu venda. Tá? Ó, quando o cara entrou, quando o cara comprou e quando o cara usou. Sabe aquela coisa de tu fazer uma planilha gigantesca com todos os pontos de contato da consultoria cara, aquela complexidade? Vale, mas isso aqui para mim vale mais. Esses 3 pontos são muito poderosos. E ó, eu quero te dizer o que fazer com eles. Quando ele entrou, irmão, tu vai comemorar. Ele entrou, ele está vindo lá. E aí tu comemora. Como é que tu comemora? Bom, não é dizendo fique à vontade, né? Não é assim. Tu tem que achar o teu ritual de celebração. Se for no teu escritório, se for na tua loja, dependente do teu negócio. Acha um ritual de celebração. Quando ele comprar de ti, aí não é obrigado, meu. Não é obrigado. Por que obrigado? Ó, é parabeniza. Porque tu conseguiu servir a ele de um jeito pelo qual ele conseguiu o objetivo que ele tinha. De descobrir um produto novo ou de resolver um problema que ele tinha na vida dele. Então, é parabenizar. E quando ele usou, e aí eu quero dobrar o teu número de clientes a partir de agora. Quando ele usou, é a verdade. Pô, esse troço aqui vale. Esse troço aqui é massa. Isso aqui foi muito bom. Então, é nessa hora que tu vai pedir indicação. E aí tu vai ter um lead quente a partir de uma prova social de alguém que usa o teu produto e não acha algo a respeito da tua marca. Aumenta muito a chance de tu conseguir aumentar o teu mercado a partir do aumento do número de clientes que já vem quentes desse cara que usou. Não contem para ninguém, mas eu estou apaixonado por essa moça, a Brené Brown. Ela, para mim, é uma das pessoas no mundo que mais tocam na questão essencial humana de um jeito leve e didático, com conteúdo profundo, e vocês entenderam, eu gosto disso. E ela fala de vulnerabilidade. Vulnerabilidade é quando tu não precisa acertar tudo. Quando está tudo bem com as partes que não são legais do teu ser. Quando está tudo bem com as habilidades que tu não tem. Que tu possa exercitar ou acolher isso de um jeito bacana, que não te trave. Muito bem.
E por falar em Brené Brown e vulnerabilidade, eu quero que vocês se mexam um pouquinho agora, tá? Vai ser bem legal. E vai doer um pouco também, azar. 1 minuto. Eu quero algo não óbvio para o colega do lado. Em 1 minuto, vai. Dez segundos. Muito bem, obrigado, massa demais. Ó, lembrem comigo aqui, são 3 dias de evento, o colega do lado já ficou brother, e aí vocês estão criando novos vínculos aqui. Ó, que coisa boa, né? Que coisa boa. Fale. É isso. É sobre isso. Ó, tá, agora vem comigo porque o cronômetro vai brigar depois. Comigo aqui, ó, levanta a mão quem está comigo. Levanta a mão. Essa sempre funciona. Obrigado, Fábio Nunes, que também está por aí. Aí, turma, agora aconteceu o seguinte. Vocês vieram para um evento que vai passar, sei lá quantas mil pessoas, e aí você já tem alguém de brother novo aí, né? Porque falar algo não óbvio toca mais na intimidade. É isso que eu quero que vocês exercitem cada vez mais com o cliente de vocês. Mais do que como é que está o tempo no elevador. Ah, velho. Se não tem nada melhor, faz uma pergunta então, né? Para tocar o outro ser, para que ele se sinta reconhecido. Quem sabe não sai uma parceria boa desse pequeno exercício que a gente fez aqui. Ou quem sabe vocês não têm um insight sobre pautas que vocês têm na vida de vocês para falar com o mercado, que não são exatamente aquelas esperadas tão tradicionais a respeito do segmento de vocês. E quem sabe vocês conseguem marcar um lugar de mais presença ou mais memorável com esse cara. A vida te dá mais oportunidade quando tu sai da rotina, meu. Quando tu faz algo que tu não fez. Quando tu lê, escuta alguma coisa que não está na tua preferência. Aí a vida te diz, opa, tem um caminho aqui. Quem sabe esse caminho? Então que tal botar isso na agenda? Almoçar com gente que eu não conheço, que eu acho que vai ser chato, mas vai ter um insight, uma visão de mundo complementar à minha, que quem sabe abre o meu próximo mercado. Isso rola. É menos sobre mim e mais sobre o rolê da vida, sobre eu me conectar, aproveitar. O cliente está na sociedade, cara. O cliente está quando tu busca o filho na escola. O cliente está quando tu faz as unhas. O cliente está em algum outro lugar. O cliente está na corrida. O cliente está por aí. E a gente tem que se expor à sociedade para poder ter novos vínculos mais genuínos com esse cara. Fora do ambiente de trabalho é mais fácil do que no ambiente de trabalho. Fora da loja é mais fácil do que na loja. Porque não tem aquela predisposição à negociação. Esses caras fazem isso muito bem. O Mercado Brasco é um queridinho aqui de Porto Alegre. Tenho a honra de poder ter ótimas trocas com esses caras. E eles conhecem todos os vizinhos. Eles sabem o vizinho que toca jazz, o vizinho que vende flores, a vizinha que cozinha não sei o quê, a vizinha que joga futebol. E aí quando rolar um evento, quem vai estar nos palcos são os vizinhos. Quem vai fazer parte do evento e vai ser lembrado são os vizinhos. E isso genuinamente te conecta com o teu entorno. E aí lembra que venda é reciprocidade? Então, vocês acham que o consumidor vai apreciar mais uma marca que não está nem aí com aquele lugar ou que se dedica e reconhece aquele lugar? É claro que é a segunda opção. E aqui em Singapura, um shopping center que entende que é valor andar de bicicleta, especialmente nas faixas de ciclovia, e diz, tá bem, eu não vou ser um atrito aqui, passem aqui por dentro do shopping com suas bicicletas. Por quê? Porque é valor para vocês, eu preciso me adaptar, e não ao contrário.
E aí cria uma comunidade de gente que passa por lá, que gosta dessa possibilidade. O que acontece quando as pessoas passam por lá? O que o shopping precisa entregar em termos de valor para o seu lojista. Acontece um vínculo qualificado de gente que se conectou e aprecia aquela possibilidade. Assim, o café pingado, a adoção de gatinhos e a yoga podem funcionar bem juntos. Porque em algum momento do dia eu preciso de um, em outro momento do dia de outro, um vai gerar fluxo para o outro. E quando um negócio precisa de fluxo, ou não é o maior desafio de quem tem loja aqui, é fazer o fluxo bom acontecer. É ou não é? Bom, para mim fazer o fluxo bom acontecer, pode depender de mim, mas eu também posso atuar de forma colaborativa com outros. Fisicamente, definitivamente ou temporariamente. E aí, os negócios que cruzam possibilidades de oferta também são beneficiados de fluxo em horários que não teriam esse fluxo. E a gente fez a tela está no Prédio de Belas, no 3º andar. A tela a gente escolheu que o motivo para as pessoas irem seria, quem vier aqui vai descobrir produto novo. E lá a gente hospeda umas marcas muito boas, que estão escondidinhas em algum lugar por aí do nosso estado. E aí nessa história, a gente consegue um fluxo de pessoas que querem descobrir produtos novos. Então a gente não pode anunciar todos os produtos na internet, se a gente quer que as pessoas venham. E eu quero te convidar a pensar em estratégias diferentes de físico e digital. Mas um motivo tu precisa ter muito contundente para a pessoa ir na tua loja. Porque senão ela não precisa ir. Ela tem que querer ir. E isso é uma coisa muito diferente. Para mim, loja é palco. E quando é palco, tem que valer o ingresso. E lembra que eu falei de celebrar a chegada? É sobre isso que vale o ingresso. E para mim essa técnica é uma das mais incríveis, inovadoras e simples de implementar que eu vi na vida. Lembra como é que a gente prova tênis tradicionalmente? Botei o tênis no pé, não, eu preciso do 41. Alguém vai sair, vai me deixar sozinho. Enquanto eu estou sozinho, eu pego o meu WhatsApp, começo a ver os problemas da minha vida, me desconecto da compra. Tudo que foi construído em termos de jornada vai pelo ralo e a chance de eu comprar diminui. A ON vai lá, poxa, eu tenho um produto de valor agregado, eu vou oferecer um serviço de valor agregado para esses caras. Eu quero que quem entre aqui seja privilegiado, eu quero celebrar, minha loja é palco. Fizeram o tema de casa. Então o estoque está atrás da prateleira. O estoque atrás da gôndola. Opa, o vendedor nunca sai do lado do cliente. Tu entende que a cadência da venda acontece quando tu nunca sai do lado do cliente? E eu quero que esse exemplo te inspire, independente se é serviço. Mas pensa nisso. Quando que eu dou um espaço para que ele não se sinta assistido? E corrige o mais rápido que tu puder. 86% dos consumidores afirmam que estão dispostos a pagar mais se forem reconhecidos como indivíduo. Então, tu tem que conhecer o cara como indivíduo. Mas eu tenho 40 anos de mercado, eu sei tudo sobre o meu mercado. Pois é, mas ali é sempre alguém que acordou de um jeito e que está numa jornada de vida específica, única, naquele dia. Então, é mais perguntar do que falar. Antes de qualquer oferta, é entender qual que é o momento desse cara. Como e para que eu posso ajudar esse cara? Mais do que eu estar com o meu pitch de vendas afiadíssimo e sair falando tudo, enquanto ele 60% do tempo não está ouvindo. Vínculo também é assegurar que o outro percebeu que eu me importo com ele. Turma, vínculo é ser um pouquinho do que a Ângela foi comigo. Eu fiquei 2 semanas num hotel onde eu estava longe de casa, estava resfriado e tinha alguns BOs para resolver. E a Ângela, cuidando dos quartos daquele andar, percebeu o meu resfriado e disse, vou deixar uma máquina de esquentar água e alguns chás. Se tu precisar, a gente tem remédios na portaria e, para mais complexidade, tem uma farmácia 2 quadras daqui. Ela antecipou desejos, sublinha essa aí. Antecipar desejos, esse é o rolê. Antes de me pedirem, eu já saquei que vai ser massa poder oferecer isso. Isso tem a ver com vínculos profundos. E vínculos profundos são construídos com sorriso, com proximidade, com interesse genuíno. Não em vender,
Vender é consequência do meu interesse genuíno em ajudar quem está se relacionando com a minha marca. Não esqueçam da Ângela. Quem é essa pessoa aqui? Na vida de vocês, nos negócios de vocês, quem é a pessoa mais importante do negócio? Alguém fala? Não é. Não é o cliente. Sabe por que não é o cliente? Porque a pessoa mais importante do negócio é quem faz o vínculo com o cliente. E quem é que faz isso? É quem atende ele, meu. Quem atende ele tem que estar na ponta dos cascos. Quem atende o cliente tem que estar muito bem. Esse é o cara mais importante da marca, senão tu pula uma etapa que é fundamental. Então cuidem dessa turma. Quanto mais um líder fala, menos ele ouve. Essa frase, para mim, trouxe ali o Edward Stack, o cara que falou, mas me tocou muito, porque acho que a gente está num mundo de muito barulho, de lideranças com muitos novos problemas, com dificuldades extremas, e se a gente dá um espaço para ouvir bem quem está tendo, quem sabe, a ideia que vai ser a virada de chave do nosso negócio, a gente vai estar num lugar melhor, inclusive com as pessoas que trabalham com a gente. Espero que vocês tenham anotado coisas dentro desses quadrantes aí, tá? Eu vi vocês ligados, vi tirando foto, adorei. Vai ser um dia longo de conteúdo, são 3 dias maravilhosos aqui, mas que vocês tenham anotado coisas aí dentro desses quadrantes. Só que não basta anotar aí, eu quero que vocês levem para a reunião. Reunião diária, reunião de meta é massa. Quer dizer, é uma merda, mas reunião de meta pode ficar massa. Se vocês botarem pautas legais junto. Então coloquem pautas de criação, pautas de, poxa, como a gente vai fazer o cliente ficar mais feliz, como nós vamos ficar melhores aqui nessa loja, nesse ambiente, nesse escritório. Dentro dessas ações está tudo no fazer, né? Então, instigue a ação. Mas daí tá, beleza, tu vai te embaralhar um pouco. Então usa esse esqueminha aqui, ó. Eu sempre uso assim, estou cheio de ideia, qual que eu gasto menos e qual que impacta mais o meu cliente. E aí tu prioriza. E aí tu vai ter as 3 ideias foda que a Feira Brasileira do Varejo proporcionou e valeu muito ter vindo aqui. Vender não é convencer ninguém, vender não é falar. Vender é organizar o pensamento do cliente, se organiza o pensamento do cliente com boas perguntas. Estou convencido, e espero que vocês também, para a gente salvar essa jossa. Tá difícil para todo mundo essa coisa de hiperconexão digital e desconexão física, para os que confessam e os que não confessam. Então, que a gente possa entender isso e testem, depois me cobrem. O cliente está pagando mais e está mais sensível a ofertas que promovam o encontro dele fisicamente com outras pessoas, que gostam do produto, com vocês mesmos, seja lá onde for. Ele está precisando disso e aí tem valor. Tomara que tenha valido a pena, que alguma mensagem tenha ficado de um jeito que tenha tocado vocês, que eu possa, de alguma maneira, ter deixado um insight que ele, certeza, vai ser melhorado conforme vocês pensarem e compartilharem com as pessoas que trabalham com vocês, que vocês possam vender muito mais, criar muitos vínculos, porque para mim, a vida boa tem a ver com bons vínculos. E isso tem tudo a ver com essa mistura que está sendo a nossa vida profissional com a vida pessoal. A gente é íntegro, é uma coisa só. Não te distrai com o que os outros dizem que tu tem que fazer. Confia na tua intuição, confia nas coisas que te encantam. E aí tu vai transmitir verdade para o teu cliente, para quem está comprando de ti, para as pessoas que cogitam se aproximar da tua marca. Essa também foi uma palestra que eu homenageei meus pais, que me ajudaram a entender que vender é vínculo. Muito obrigado.